Meus queridos irmãos, que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje eu estou trazendo a interpretação do Santo Evangelho de Marcos, capítulo 15. Eu gostaria de dizer, se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Marcos 15, primeiramente, está nos falando sobre a passagem que Jesus se põe perante Pilatos. Fala da crucificação e da sepultura de Jesus. Marcos 15 diz assim: Jesus perante Pilatos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes. Os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amontinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala que é da audiência, e convocaram toda a coorte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram, e havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com os seus próprios vestidos, e levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, e por ali passava vindo do campo a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo crucificado ele, partiram seus vestidos, lançando sobre eles sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam um para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9.
E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E um dos que ali estavam vendo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja e em vinagre, e pondo-a numa cana deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam, quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se crucificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e, tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha. E envolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o punham. Só até aqui. Irmãos, primeiramente em Marcos capítulo de número 15, nós vemos que os principais dos sacerdotes, com os anciões e os escribas, tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. E logo depois que Jesus é entregado a Pilatos, o que acontece? Pilatos pergunta para Jesus: És tu o rei dos judeus? E Jesus logo responde: Tu dizes, ou seja, tu mesmo dizes. E aconteceu dos fariseus e dos escribas e dos principais sacerdotes, que ali se encontravam, faziam diversas acusações contra Jesus. E aconteceu, Pilatos, vendo que Jesus não retrucava aquelas acusações, ou seja, Jesus ele não dizia nada, ele se mantinha de boca fechada enquanto aqueles homens estavam acusando ele. O que Pilatos faz? Pilatos disse a Jesus: Não diz nada desse que te acusa, ou seja, não responde tuas acusações deles, não responde acusações desses que te acusa. E aí, depois que ele viu que Jesus nada tinha respondido, ele se maravilhou. E logo depois, como era de costume da fé, quando estava próximo da festa da Páscoa, se não me engano, como nós vemos aqui, o dia da festa costumava soltar-lhe um preso. Então, primeiramente, ali também estava Jesus e Barrabás, ou seja, eles teriam que fazer uma escolha. Quem dos dois eles soltariam? Se soltariam a Jesus ou se soltariam a Barrabás? Barrabás ele havia sido preso porque numa rebelião ele tinha cometido assassinato, ou seja, numa rebelião que havia tido, ele matou uma pessoa. E também estava lá. Primeiramente, Pilatos falou: Quem vocês querem que salvar? Jesus, rei dos judeus, ou Barrabás? Pilatos ele sabia que o único motivo de eles quererem crucificar Jesus é porque eles tinham inveja de Jesus. E porque eles tinham inveja de Jesus por causa dos milagres que ele fazia e por causa que em tão pouco período de tempo, em tão pouco período de ministério, se não me engano foi mais ou menos 3 anos e meio que Jesus exerceu o ministério, ele conseguiu estar trazendo uma grande quantidade para ele. E aconteceu então, como ele conseguiu ter muitos discípulos, ficaram com inveja dele. E Pilatos ele sabia que ele tinha inveja dele. E aí Pilatos ofereceu primeiramente Jesus. E quem falou? Quem quer soltar? Ele falou Barrabás. E ele falou quem é que vocês querem que seja condenado? Se Barrabás ou Jesus, mais ou menos assim. E eles escolheram a Jesus. E Barrabás falou: Mas que mal fez este homem? E eles permaneceram falando: Crucifica-o, crucifica-o. Eles cada vez mais falavam mais alto: Crucifica ele. Crucifica, quanto mais
quando mais Pilatos falava, mais eles diziam para crucificá-lo, como nós podemos perceber. Primeiramente, antes disso, ele falou: o que tu queres fazer desse Jesus aí dos judeus? Aí eles falaram: crucifica-o, crucifica-o. E depois que Barrabás perguntou: mas que mal fez este homem? E quanto mais ele falava, que ia estar o mais alto, crucifica. Então ele viu que ele não ia ganhar aquela discussão, e logo mandou Jesus, e levaram Jesus à coorte, açoitaram ele, colocaram a coroa de espinhos nele, colocaram um lençol sobre os seus olhos, escarneciam dele dizendo: salve, rei dos judeus, e adoraram a ele de uma maneira falsa, ou seja, estavam simulando uma adoração a ele. Cuspiram nele, colocaram uma múmora na cabeça dele, colocaram os vestidos de púrpura nele, o levaram para fora e o crucificaram. E todos esses muito provavelmente vão ter que prestar conta com Deus. E como nós vemos aqui, que no caminho, quando eles estavam indo para o lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, ele encontrou um Simão chamado Cirineu, que era pai de Rufus, se eu não me engano aqui, de Rufo e de Alexandre. E o que acontece? Nesse Simão Cirineu, eles obrigaram a esse Simão Cirineu ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus, quando ele estava sendo açoitado, as suas costas foram abertas. E quando abriu as suas costas, nós podemos perceber que os ossos de Jesus foi para fora. E ainda nessa condição, mesmo depois das suas costas terem sido abertas, ainda assim, desse sofrimento, ele teve que pegar aquela cruz e carregá-la. Logo depois de passar por esse sofrimento, ele mesmo teve que pegar a cruz carregada, ainda com as suas costas despedaçadas. E não era difícil para Jesus carregar aquela cruz sozinho. E não veio Simão Cirineu e carregou, ajudando a Jesus, carregou junto com ele. E não, eles chegaram logo ao lugar chamado lugar do Gólgota. E ele passou tudo isso por nós. E chegamos lá e eles chegaram até o lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lá no lugar da caveira, o que acontece? Logo depois de eles chegarem ao lugar da caveira, oferecem vinho para Simão, se não me engano, para Jesus ou Simão beber, mas recusou. Quando nós podemos receber aqui, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou, ou seja, Jesus recusou o vinho. E vendo crucificar Jesus, o que fizeram? Repartiram seus vestidos e estavam jogando dardos, estavam tirando sorte para ver quem ficava com o vestido de Jesus, quando nós podemos receber. E o que acontece com Jesus? Jesus pediu para o Pai perdoar ele. E logo em cima lá, quando Jesus estava crucificado naquela cruz, em cima está escrito Ninri, que quer dizer Rei dos Judeus. Ninri, que quer dizer Rei dos Judeus. Se não me engano, estava em grego, hebraico e na língua judaica. E o que aconteceu? Está escrito Rei dos Judeus. E logo depois que ele aconteceu isso, ele foi crucificado com 2 salteadores, um à sua direita e um à sua esquerda. E muitos passavam zombando de Jesus. Não era tu que edificar, não era tu que derrubava o templo e o reedificar de novo em 3 dias. Desça daí para que creiamos em ti. Desça aí dessa cruz para que nós creiamos. E outro falasse: tu não é o rei dos judeus? Desça daí para que nós creiamos. E logo depois que passou a hora sexta até a hora nona, houve grandes trevas na terra. O sol se escureceu e ficou, a luz saiu e as trevas permaneceram sobre as terras. E nesse período Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nos outros evangelhos diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E Jesus ele diz isso, porque Deus, ele apenas por um curto período de tempo, ele se ausentou de Jesus. Apenas pelo momento que Jesus estava na cruz. Por isso que Jesus, ele disse essa frase. Apenas nesse momento ele disse essa frase. E aí nós podemos perceber que um dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles logo pegou uma cana e da ponta dessa cana eles colocaram vinagre. E eles levaram para que Jesus bebesse. Mas o que Jesus fez? Jesus, ele não bebeu. Quer dizer, ele bebeu daquele vinagre. Mas uns que ali falou: deixai, vamos ver se Elias vai salvá-lo. Porque achavam que ele clamava por Elias. Vamos ver se Elias ele vai salvá-lo. E depois disso, ele suspirou e a sua alma foi para o céu. O templo se rasgou de uma parte até a outra.
o véu se rasgou, e o centurião que ali estava, que presenciou tudo isso, então ele acreditou, aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. E aí depois nós vemos que ali tinha por testemunho Maria e Maria Madalena, que eram testemunhas, porque ele estava, que ele também serviam a Jesus, eram suas discípulas. E outras também mulheres, que também o seguiam, quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E depois disso nós vemos que chegando a preparação da Páscoa no sábado, isso é a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus e aguardava o reino dos céus. E ele pediu para Pilatos o corpo de Jesus, e para Pilatos confirmar se Jesus havia ainda verdadeiramente morrido, porque ele se maravilhou disso. Ele chamou o centurião. O centurião confirmou. Então José de Arimateia pega Jesus. Depois ele compra uns perfumes e um lenço, enrola o lenço no corpo de Jesus e coloca perfume sobre eles e coloca dentro do seu sepulcro, onde tinha uma rocha, onde estava lavado numa rocha. Ou seja, dentro do seu sepulcro, onde na porta tinha uma rocha. O seu sepulcro estava dentro de uma rocha. Então ele revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Ele revolveu a pedra e colocou Jesus lá dentro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam isso, onde o colocava, onde o punha. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém.